Vamos Muito bem, presidente. ao senador Plário Maggi. Muito obrigado. Você tem a palavra. Nada, não. Minha pergunta foi, a cada 1 minuto que eu fiquei aqui sem falar, eu fico 3 podendo falar aqui na tribuna. Muito obrigado. Senhor presidente, tá bom, muito obrigado. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores presentes nessa sessão, também os telespectadores e ouvintes da TV e da Rádio Senado. Há algum tempo venho alertando para a crise que toma conta do Brasil e que se agravou após o fim das eleições de 2014, quando os números catastróficos do governo começaram a aparecer. A crise vem paralisando a economia, a política, a sociedade, enfim, o país como um todo. Já atingiu quase todo o setor produtivo, devastando os empregos, a renda, o poder de consumo do brasileiro e, consequentemente, a arrecadação de impostos pelo governo. As empresas estão fechando as suas portas. Está havendo uma verdadeira corrida para a recuperação judicial, para não quebrar as empresas. Os empresários não têm mais como bancar seus funcionários, as suas despesas e os seus credores. A sociedade está cada dia mais pobre, com mais dificuldades. Chefes de família estão perdendo seus empregos e se veem na perspectiva de volta ao mercado de trabalho e um futuro incerto. Senhor presidente, outro dia alertei aqui em plenário e volto a alertar para o risco de que até o fim do ano o governo não tenha condições de honrar seus compromissos mais triviais, como salários dos servidores públicos. Temos casos já vistos em vários estados, como o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e até mesmo aqui no Distrito Federal. O mais grave é que essa situação não deve se limitar apenas ao Executivo. Os poderes legislativo e judiciário e os órgãos auxiliares também correm o risco de serem atingidos. Afinal, quando falta dinheiro, todos têm que pagar a conta e entram em dificuldades. Se não forem tomadas providências urgentes, corremos o risco de vermos os servidores públicos sem receber os seus salários no final do mês, os fornecedores do governo sem receber e os serviços básicos completamente inviabilizados. Nobres colegas senadores, senadoras e senadores, no setor privado, a situação vem se agravando desde o ano passado. Em uma rápida leitura nos jornais diários podemos comprovar que há uma quebradeira geral das empresas, inclusive grandes empresas e multinacionais. Há um ano, os jornais noticiavam o fechamento da Ródia, que é uma fabricante do ramo têxtil, numa unidade em São Paulo, e o resultado imediato foi a demissão dos seus funcionários. Na sequência, várias outras empresas têxteis também fecharam as portas, como a TBM e a Santana Têxtil na cidade de Rondonópolis, a Sergifil, a Tritex, a Fiotex, enfim, milhares de empregos do setor têxtil foram perdidos. Segundo palavras de pessoas desse setor, abre aspas, nunca vi algo igual, fecha aspas. Trabalhadores. Na oportunidade, a empresa informou que decidiu concentrar a sua produção na unidade Santo André, em São Paulo, por causa da queda do consumo de produtos, mas não conseguiu levar mais adiante. Outra grande empresa que há um ano anunciou a demissão de centenas de trabalhadores e o corte da sua produção no Brasil foi a multinacional norte-americana Alcoa, líder global na produção de alumínio primário, alumínio transformado, assim como a maior mineradora de bauxita e refinadora de alumínio do mundo. Na época, a empresa demitiu 650 funcionários na sua unidade, em São Luís do Maranhão. Os cortes na empresa começam a se registrar no Brasil a partir de 2013, com o decréscimo na produção de 34 mil toneladas
na unidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e 97 mil toneladas na unidade de São Luís, no Maranhão. Em março de 2014, um novo ajuste levou à redução de 85 mil toneladas na planta maranhense e de 62 mil toneladas na unidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, levando à paralisação total da produção da planta mineira. Em agosto passado, a fábrica de peças de alumínio Amplimatic anunciou a demissão de 57 funcionários e a suspensão das atividades da sua unidade de São José dos Campos. Há cerca de 10 anos, a empresa tinha 450 funcionários e foi reduzindo gradualmente o seu quadro até esse momento. Senhor presidente, notícias como essas continuaram sendo publicadas ao longo de 2015 e nesse ano. Em fevereiro, por exemplo, uma das maiores empresas do Brasil, a Souza Cruz, anunciou o fechamento de parte de sua unidade no município de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E foram demitidos lá 190 funcionários. E no comunicado, a empresa alegou excesso de carga tributária cobradas no país, além do contrabando de cigarros que vem do Paraguai. Também, em fevereiro desse ano, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras enviou um comunicado aos seus funcionários, sugerindo uma licença sem remuneração por um período que varia de 6 meses a 2 anos. Além da licença aos seus trabalhadores, a empresa anunciou a devolução de mais de 20 aeronaves nesse primeiro semestre de 2015. Comunicado nesta mesma linha, multinacionais como a AMEB, que fabrica eletrodomésticos como fogões e geladeiras, teve sua falência decretada no Brasil pela Justiça de São Paulo. Desde dezembro do ano passado, a MAB deixou de produzir peças das suas marcas como Doco e Continental. Essa situação resultou no atraso do pagamento de mais de 2 mil funcionários. Outra multinacional que vem anunciando seu fechamento e de suas lojas no Brasil é a Walmart, uma gigante americana e é o terceiro maior grupo supermercadista do país. Anunciou em janeiro passado o fechamento de 60 lojas no Brasil. É mais que o dobro do número anunciado em dezembro do ano passado, quando a empresa disse que faria uma reestruturação. Senhoras e senhores, os casos citados são apenas alguns inúmeros do que estão ocorrendo diariamente no país. As empresas pequenas e médias são as que mais sofrem e os anúncios de falência, fechamento e redução dos funcionários não são publicados nos jornais. Senhor presidente, só para citar, em Cuiabá, uma empresa de construção de torres telefônicas, em 2013 e 2014 tinha mais de 3 mil funcionários. Hoje tem apenas 40 funcionários. As revendas de automóveis e caminhões do Brasil, 1/3 delas estão em grandes dificuldades. 14% do montante das brasileiras fecharam as suas portas. Então, a situação é grave e que não vemos uma saída a curto prazo. Por isso, é necessário que o Congresso brasileiro tome uma decisão política urgente em relação às questões que estão atingindo diretamente a economia nacional e o desenvolvimento do Brasil. Oportunamente, conceda-me uma parte. Farei isso com o maior prazer. Já disse e repito, não podemos deixar o país sangrar meses a fio, porque isso trará consequências desastrosas e amplas e, quiçá, irremediáveis para o Brasil. É preciso que tomemos as rédeas da situação e coloquemos um ponto final nessa crise para o bem e o desenvolvimento da economia e da política e da população e também da democracia brasileira. Concedo uma parte ao senador Cássio. Senador Blairo, para felicitá-lo pelo pronunciamento, Vossa Excelência, que é um dos senadores que tem uma atuação extremamente destacada nesta Casa, não apenas por sua experiência na vida pública como ex-governador do seu Estado, como também empresário bem-sucedido, e para ter sucesso empresarial no Brasil não é algo fácil, pela realidade que todos nós conhecemos. E ao trazer toda essa preocupação com o quadro
de desemprego, porque Vossa Excelência, em outras palavras, Isso fala mesmo. de desemprego. É do pai que perdeu o emprego. Das famílias que estão vivendo dias extremamente difíceis, com desesperança, com desalento. Outras tantas, e são milhões, que estão com medo de perder os empregos, porque, infelizmente, a crise se agrava a cada dia, a cada instante. Eu quero, com a permissão de Vossa Excelência, além dessa palavra de preocupação com um quadro gravíssimo de desemprego, e, no fundo, há também uma expressão de solidariedade da parte de Vossa Excelência em relação a esses brasileiros, eu quero, permita-me, incluir uma outra grave preocupação. Eu acho que o Brasil vive 2 momentos de profunda gravidade, fora outros tantos. Mas eu quero destacar, enaltecer, né, dar ênfase à questão do desemprego e do quadro da saúde pública do Brasil. Não sei se no Mato Grosso, estado que Vossa Excelência representa aqui com tanta competência, ao lado do senador Zé Medeiros, ao lado do senador Wellington Fagundes, os 3 representantes do Mato Grosso, estamos verificando o surto de dengue, de zika, de chikungunya, que eu constato no meu estado, a Paraíba. E não é só apenas os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. São Paulo enfrentando um surto, uma epidemia de H1N1, com mortes. E aí nós estamos falando, senador Blário, de mortes, óbitos. As pessoas estão morrendo à míngua, porque o governo federal, paralisado que está, incompetente que é, não consegue sequer providenciar um fumacê para minimizar o drama de milhões e milhões de brasileiros. E as pessoas estão morrendo. Vi hoje pela internet imagens dos hospitais de Belo Horizonte superlotados, também com a epidemia de dengue na capital mineira. Nunca se registrou tantos casos destas doenças como nos dias atuais. Então, possamos fazer um apelo ao governo federal, no caso específico da Paraíba, o apelo ao governo do estado para que socorra estas populações. As populações precisam ser acudidas, porque elas sofrem, elas estão penalizadas pela dor, são doenças que castigam muito o ser humano. Pessoas ficam imobilizadas no leito de uma cama precisando de um cuidador, de um tratador, de alguém da família que possa dar a mínima assistência. E o que é mais grave, para concluir este meu aparte, as pessoas estão morrendo. Jovens estão morrendo, idosos estão morrendo, crianças estão morrendo. E não estamos falando apenas de estatísticas, pelo amor de Deus. Estamos falando de vidas que estão sendo ceifadas pelo descaso, pela omissão, pelo descompromisso, pela incompetência, pelo caos que o Brasil vive e que assombra a população por inteiro com o desemprego e com todas essas epidemias. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e peço desculpas por introduzir mais outro drama de grande proporção, de imensa gravidade no pronunciamento de Vossa Excelência, onde, como líder do PSDB, manifesto minha preocupação, minha solidariedade a estas famílias que sofrem com o desemprego e tantas outras que estão sofrendo com o abandono e a desassistência diante desse surto, dessa epidemia de dengue, de zika, de chikungunya, que já atingiu milhões e milhões de brasileiros. Muito obrigado, senador Cássio. Eu peço à mesa que incorpore as suas Só 30 segundos no meu discurso. Pois não, senador Caiado. Senador Blário, eu quero não só me solidarizar com Vossa Excelência, com esse mapa que Vossa Excelência acaba de escrever aqui, uma situação catastrófica, uma radiografia da total desestruturação do país. Realmente isso aí é um desmonte que nós vamos demorar muitos anos para tentar recompor. As informações que nós temos hoje é que os países também estão aí, de uma certa maneira, assistindo de camarote esse desastre que ocorre com o Brasil hoje. Um país que está aí, como alguns já escreveram, num processo de liquidação. E só para crescer a lista de Vossa Excelência, a Votorantim explorou durante 40 anos níquel no meu estado de Goiás. Tanto é que tem uma cidade no meu estado chamada Niquelândia, pela riqueza que tem ali de uma das maiores minas do mundo. E hoje ela desativou 100% a sua atividade
no meu estado de Goiás, e são tantas outras mineradoras também que estão fechando as portas. As pequenas empresas, ontem mesmo um jovem empresário de linhas aéreas do interior, 7 táxis aéreos também teve que fechar, vender todas as aeronaves, está num processo de recuperação judicial, enfim, tudo isso acontecendo, grande, pequeno, médio empresário, esse descalabro que Vossa Excelência acaba de citar. E o cumprimento pela competência e pelo conhecimento que retrata a realidade do Brasil aqui na tribuna do Senado Federal, e os cumprimentos pela competência que Vossa Excelência representa o seu Estado, com quem muito bem governou. Muito obrigado, senador Caiado. Realmente, a crise que vivemos e vivenciamos, ela é sem precedentes. E pior, nós não sabemos aonde ela vai desaguar, quando vai terminar. Por isso, as providências o Congresso precisa tomar urgentemente. Senhor presidente, me permite mais alguns segundos, é que hoje é dia do jornalista. E nós aqui somos acompanhados diariamente por jornalistas, temos aqui na tribuna vários agora, e eu quero cumprimentar a todos os jornalistas do Brasil que cobrem aqui também o Senado, e quero ler uma pequena, não sei se é uma crônica, mas algumas palavras que um jornalista amigo meu, João Pedro Marques, lá da cidade de Cuiabá, me escreveu hoje pela manhã, quando me dizendo do dia do jornalista, onde ele diz, é engraçado até, diz assim: jornalista não fala, jornalista informa. Jornalista não vai a festas, jornalista faz cobertura. Jornalista não faz fofocas, transmite informações. Jornalista não para, ele faz pausa. Jornalista não mente, ele só se equivoca. Jornalista não chora, ele se emociona. Jornalista não some do trabalho, ele fica em off. Jornalista não lê, ele busca informações. Jornalista não traz novidades, ele sempre dá um furo de reportagem. Jornalista não tem amigos, ele tem sim contatos. Jornalista não briga, ele faz debates. Jornalista não conversa, ele faz entrevistas. Jornalista não faz lanche, ele almoça em horário incomum. Jornalista não é chato, mas é um crítico. Jornalista não tem olheiras, ele tem marcas da guerra. Jornalista não se confunde, ele perde a pauta. Jornalista não esquece de assinar, ele é anônimo. Jornalista não se acha, ele é reconhecido. Jornalista não influencia, ele faz opinião. Jornalista não pensa em trabalho, ele vive o trabalho. Jornalista não é esquecido, ele é eternizado pela crítica. Jornalista não morre, ele coloca um ponto final. Sem imprensa e sem jornalistas, a verdade e a denúncia não teriam sobrevida na sociedade. Parabéns a todos e muito obrigado.